Existe uma dúvida que paira na mente de todo iniciante, seja uma pessoa que está começando na área de tecnologia ou querendo começar, ou uma pessoa que está migrando de alguma outra área para a área de tecnologia. Todo mundo tem a dúvida de como iniciar, quais cursos fazer, o que fazer para ganhar experiência, como ganha senioridade, como aumenta o salário, como consegue um emprego, como angariar os seus patamares dentro da área de tecnologia, dentro daquela carreira especificamente. O ponto inicial é que, independentemente de onde você for, para qual área você escolher, seja a área de DevOps, que eu abordo aqui mais no canal, mas também a área de programação, de desenvolvimento, área de QA, área de profissionais de teste, de DBA, pessoal que trabalha com banco de dados, seja a área que você quiser migrar ou iniciar, você vai ter um processo a iniciar. Você tem que entender que todo processo, seja em qualquer área, e na área de tecnologia não é diferente, você precisa estudar. Esse é o principal fator. Um dos pontos que o pessoal questiona muito é sobre como conseguir experiência. Sendo que o mercado não oferece experiência, porque o mercado tem vários problemas de contratação em relação a iniciantes, seja estagiário, seja júnior, seja trainee. Muitas vezes o mercado não está aberto para esse tipo de profissional. A gente vê nas vagas do LinkedIn, é muito difícil, as vagas são realmente muito custosas. Muitas vezes você vai entrar, você vai ter milhares de pessoas concorrendo, muitas vezes muito mais do que um concurso público. Até porque hoje em dia as pessoas estão querendo migrar para a área de tecnologia achando que vai ficar rico do dia para a noite, o que não é verdade. E a gente sabe que cursos e pessoas que falam que você consegue chegar num alto nível de forma rápida, a gente sabe que isso não é totalmente verdade. E eu digo não é totalmente verdade por quê? Porque muitas vezes, dependendo da tua sorte, dependendo das tuas conexões, do teu network, das pessoas que você conhece, muitas vezes do teu conhecimento, porque não quer dizer que você seja iniciante, que você não saiba nada. Muitas vezes você é iniciante, mas você já tem uma bagagem de conhecimento até a respeito de outras áreas que podem agregar valor para a área que você está entrando. Então você pode entrar numa área especificamente de infraestrutura, como é a área que eu trabalho, mas você pode ter um know-how de dados, por exemplo, ou você pode ter uma skill de gestão, você pode ter uma habilidade referente à matemática ou algo que consiga te colocar no mercado de uma forma um pouco mais fácil. Porém, é fácil entre aspas porque a gente sabe que não é nada fácil. Então, a primeira coisa que eu falo para quando a pessoa está iniciando é estudar. Então, assim, isso é o básico do básico, é simples falar. Eu gosto muito de estudar, então para mim isso é de certa forma até um hobby. Conheço muitas pessoas que também adoram estudar, adoram aprender coisas novas. Eu tenho um lema na minha vida que é aprender pelo menos uma coisa nova todos os dias. Pelo menos uma coisa nova todos os dias. Quando você pensa nessa coisa nova naquele dia especificamente, você diz: ah, mas uma coisa não vai fazer diferença na minha vida. Realmente, uma coisa pode não fazer diferença na tua vida, se for somente aquela coisa naquele momento. Porém, se você coloca ela num espectro maior, dentro de um contexto que tenha um período maior, você começa a perceber. Por exemplo, dentro de um mês, são 30 coisas novas que você aprendeu que você não sabia antes. Dentro de um ano, são 365 ou 66 coisas novas que você aprendeu que você não sabia antes. E geralmente, quando a gente se propõe a aprender uma coisa, essa uma coisa puxa várias outras. Isso é natural de todo profissional, de todo estudante, de toda pessoa que gosta de aprender, que tem essa avidez pelo conhecimento. Então, quando você vai aprender uma coisa, você acaba puxando várias outras, principalmente na tecnologia. Todos os dias eu aprendo coisa nova e todos os dias eu percebo o quanto uma coisa que eu procurei aprender porque eu quero executar ou precisei executar alguma ação especificamente no trabalho ou por vontade própria, eu percebo que essa única coisa me fez aprender 5, 10 coisas. Então, se você coloca aí 10 coisas novas todos os dias, são 3.650 coisas que você aprendeu que você não sabia antes. Então, a gente arredondando para baixo, 3.000 coisas que você aprendeu de uma forma que você consiga realmente ter aquele conhecimento e aquilo absorveu dentro de você, porque também não adianta simplesmente você ler coisas e dizer, ah, eu aprendi essas coisas aqui, e atualmente começa a colocar na parte da memória que não faz sentido, porque você não vai usar, ou porque não faz sentido para você naquele contexto, porque você simplesmente acredita que, ah, então se ele falou que eu tenho que aprender coisas novas, então eu vou começar a aprender coisas novas e aí não importa o que é. Não, tem todo um contexto que você tem que seguir para você aprender a aprender. Então não é de qualquer forma que você
vai fazer isso. Porém, entenda que tudo que você fizer vai agregar valor para a tua profissão também. Então, quando você estuda, faz um curso, seja em qualquer plataforma, ou cursos gratuitos, cursos pagos, ou quando você lê um livro, ou quando você conversa com alguém que tem mais experiência, ou até muitas vezes você conversa com alguém que tem menos experiência e você começa a ter feeling de certas coisas, porque a pessoa que tem menos experiência às vezes vai te dar uma visão que você não está acostumado. Você está acostumado, digamos assim, você tem um certo nível de senioridade e aí você vai conversar com uma pessoa que está iniciando, ela vai te dar a bagagem, a visão dela naquele sentido. Então, quando ela te dá essa bagagem, muitas vezes ela pode te falar coisas que você não ouviu ainda, por mais que sejam coisas de iniciante. E aí isso pode abrir tua mente para ter uma perspectiva diferente a respeito de diversos assuntos. Então, estudar é o principal fator. E muitas vezes você vai ter que negar certas coisas, certos prazeres da vida para você conseguir chegar em certos patamares, em certo nível de carreira que você queira evoluir. Se você não quer, tudo bem. Muita gente não quer realmente chegar em certos níveis, muita gente não quer cargo de gestão, muita gente não quer altos cargos. Tem pessoas que se contentam com certos níveis e aquilo já está bom para ela. Tem outras pessoas que querem alcançar níveis muito maiores, e aí pessoas que acabam empreendendo ou entrando em cargos de gestão e tudo mais. O ponto é que, independente do lado que você escolher, de onde você quer trabalhar e o que você quer fazer, seja trabalhar numa startup, numa empresa gigante, numa big tech, tudo isso você vai precisar estudar. Algumas vão te dizer que você precisa ter faculdade, outras vão te pedir um idioma além do português, outras vão te pedir certificações. Cada um dos pedidos que são feitos, os requisitos que são feitos em todas as vagas, são coisas que são necessárias para você estudar. E aí você pode se perguntar, o que eu estudo então, né? A primeira coisa e uma das formas mais fáceis para você saber o que você precisa estudar quando você está iniciando é, primeiramente, seguir pessoas que tenham o mesmo caminho que você queira trilhar, ou que tenham o mesmo pensamento, ou que tenham a mesma forma de abordar as coisas, da forma que você vê o mundo. Eu já pensei muito em relação a esse canal, e abrindo um parênteses bem grande aqui, eu relutei muito para começar a gravar. Então eu comecei a gravar tutoriais que eu não aparecia muito, ficava muito no canto ali da tela, então para mim isso era mais fácil. Depois eu me propus a fazer lives, eu de certa forma aparecia mais, e ao vivo ali com as pessoas, inclusive respondendo perguntas, e muitas vezes a gente fica receoso, será que vai vir uma pergunta que eu não sei? Porque a gente não sabe tudo, por mais que a gente esteja ali, de certa forma, ensinando algumas coisas, a gente não sabe tudo. Então, isso acaba deixando a gente um pouco sem saber como falar ou como se portar. Inclusive, esse é o primeiro vídeo que eu gravo assim, cara a cara com a câmera e simplesmente deixando a mente fluir em certas questões que eu tenho muita vontade de falar. E muitas vezes algumas pessoas, conhecidos, amigos, parentes, vêm me perguntar sobre algum assunto, aí lá vai eu mandar áudio no WhatsApp, porque eu sou o cara que manda áudio no WhatsApp, né? Porque eu já sou velho, então o velho geralmente faz isso. Mas eu acabo fazendo isso e eu mando, e eu sei que muitas vezes a pessoa não vai escutar, porém, ela vai escutar rapidinho ali, ou algumas partes, porque realmente, às vezes eu mando áudio gigantesco, vocês não têm noção. E é por isso que eu resolvi gravar vídeos, porque muitas vezes uma pessoa me pergunta uma coisa, outra pessoa me pergunta a mesma coisa, então são várias pessoas perguntando a mesma coisa. Então eu disse, bom, acho que gravar vídeo vai ser a melhor forma possível, porque eu vou gravar sobre assuntos que me perguntam, ou assuntos que eu queira falar, e eu mando o link. Acho que fica mais fácil, eu acabo contextualizando de uma forma bem generalista ali e específica em alguns casos, e fica mais fácil da pessoa entender qual o caminho que ela precisa trilhar. Porém, eu não quero dar o norte aqui, dar a direção e dizer o que a pessoa tem que fazer, até porque eu não sei nem muitas vezes o que eu quero. Eu tô ali executando, fazendo, trabalhando, eu sei onde eu cheguei, porque eu quis chegar naquele nível, naquele cargo e etc. Mas muitas vezes eu não sabia o que eu queria. Eu fui indo, testando coisas. Então, você precisa testar. Você precisa, além de estudar, procurar tirar certificações, fazer uma graduação se você achar que é importante. Isso tem toda uma intriga, todo um contexto de que toda uma discussão, né? Vamos dizer assim, de pessoas que acham que é importante, pessoas que acham que é desnecessário. Então, isso vai depender muito. E como eu estava falando antes, independente de você estar numa empresa menor, numa empresa maior, uma empresa que tem um aporte gigante que você vai ganhar já um salário inicial bom, ou numa empresa que você vai ter que ralar e vai ter que sofrer, independente de qualquer coisa, faça sempre como se você já tivesse um passo à frente. A partir do momento que as pessoas que estão num cargo superior ao teu veem você executando aquilo, é a partir daquele momento que você vai subir. Não é quando olharem para você executando algo ainda no teu nível ou até abaixo do nível que você foi contratado e vão pensar assim, aquele cara merece uma chance para ver se ele evolui. Não, não é assim que funciona. O mercado já
coloca você na posição que você já está. Você já executa o teu cargo futuro. Então coloque isso muito claro na tua mente. Você que está iniciando, eu sei que você ainda está procurando uma vaga, está difícil, está complicado. Um dos fatores que eu posso te falar para fazer e que eu fiz na minha própria vida, um dia eu posso contar minha história aqui se for interessante para vocês, é que a resiliência é algo que eu não posso te ensinar, mas é algo que é crucial para que você consiga evoluir na tua carreira. Muitas vezes você vai desistir, você vai ver pessoas falando que desistiram, que não era uma área para elas, e um ponto importante é não entre em qualquer área que você queira, seja inclusive medicina, seja direito, seja qualquer profissão que você queira fazer, seja principalmente na área de tecnologia, que é o nosso ramo aqui, o que você quiser fazer, não faça pelo dinheiro. O dinheiro é importante, a gente sabe que a gente precisa para sobreviver, mas a gente sabe também que naquele momento que você está ali sobrevivendo, trabalhando em coisas que você não quer, e eu já fiz isso durante muitos anos da minha vida, fazendo coisas que eu odiava fazer, para poder um dia chegar num nível que eu gostaria de chegar, ou numa profissão que eu gostaria de trabalhar com certas coisas específicas, isso tudo vai te deixando numa situação que você diz, eu não vou conseguir. E pode ser que você não consiga mesmo. A realidade é injusta muitas vezes. E a gente não adianta passar o pano aqui e dizer, não, ninguém tem que desistir porque todo mundo vai conseguir. A verdade não é essa. Os layoffs estão aí para provar. A oscilação do mercado, ela é absurda e a gente sabe que isso acontece. Isso não tem a ver com a empresa A ou B ou C. Isso tem a ver com o ciclo mercadológico. É assim que as coisas funcionam. Então, no ciclo, por exemplo, do apocalipse ali que aconteceu no final de 2019, a gente sabe como as coisas virtualizaram e como o mercado queria profissionais de tecnologia. E aquele momento foi um momento que eu falava para o pessoal que estava iniciando, entra agora. Começa a estudar agora, vai com tudo agora, porque agora é a hora de entrar. Muitas empresas contratavam sem olhar currículo. Era surreal a forma que contratavam. Aí você diz, mas logo depois essas pessoas foram entrar no layoff em todas essas empresas. Ok, mas ela ganhou uma experiência, ela já entrou, ela quebrou aquela barreira que estava mais fácil de quebrar naquele momento. Agora a gente sabe a dificuldade que está para quebrar. Eu demorei uns 6 ou 8 anos aí, mais ou menos, depois eu conto minha história do começo ao fim, para quebrar essa barreira e conseguir realmente fazer o que eu queria. Porque não é fácil. Iniciei fazendo algo que não era bem o que eu queria, que era o que eu queria, mas depois não era, depois foi se transformando. Então, como que você vai saber também o que você quer fazer? Estudando. Conforme você estuda, você precisa praticar aquilo, fazer parte de verdade de você. Então, quando você pratica, faz teus laboratórios e tudo mais, não pegue só projetos prontos. Inclusive, isso é um conceito, uma vertente que eu estou tentando colocar aqui no canal, de não pegar coisas prontas somente e executar aquilo. Não necessariamente pegar coisas prontas. Muitas vezes a gente pega ali para poder executar algo, para demonstrar, principalmente ali em tutoriais ou algo nesse sentido. Mas eu quero dizer, não pegue coisas prontas de iniciar projetos do começo ao fim, aqueles projetinhos redondinhos, perfeitinhos. Isso não vai ser a tua realidade quando você entrar numa empresa. A realidade quando você entrar numa empresa vai ser resolver problemas. E esses problemas muitas vezes já vai estar no meio do caminho. Aí você vai dizer, mas eu só sei quando começa do zero. Muitas vezes, até mesmo se você for começar do zero, se você já entrar como alguém que vai desenvolver algo do zero, seja... E aí eu tô colocando você como profissional de tecnologia em qualquer área, tá? Se for algo que você vai iniciar do zero, muitas vezes não vai ser daquele mesmo formato que você fez no teu curso. Vai ser num outro padrão, com outros tipos de boas práticas, porque a gente acha que boas práticas é uma coisa só. Não, tem diversas formas possíveis e que são corretas de se fazer a mesma coisa. Principalmente na hora de infraestrutura, a gente faz diversas coisas que são seguras, performáticas, com alta disponibilidade, de diversas formas diferentes. Cada profissional tem uma forma de pensar, porém a empresa ela vai te colocar formas específicas de fazer certas coisas. Então é importante que você saiba que não adianta simplesmente você pegar um curso do começo ao fim e dizer, não, eu fiz todas as aulas daquele curso, então eu já manjo disso aqui. Não é bem assim que funciona na hora que você entrar no mercado. Então, além de estudar, de evoluir e ter resiliência, sabendo que o mercado muitas vezes não vai te dar oportunidade, porque, como eu falei, o mercado, o mundo é injusto, entenda isso. Muitas vezes a justiça não vai estar ali. E aí a justiça você às vezes coloca que é justo porque deu certo para você. Muitas vezes não deu certo, mas é isso. É como a vida é, como as coisas funcionam. Então, é importante você saber que você tem que ser um resolvedor de problemas. Esse é o primeiro ponto, o primeiro foco que você tem que colocar na tua mente. Resolva problemas da melhor maneira possível. Se você é um DevOps, automatize tudo que você pode da melhor maneira possível. Então, tudo isso eu falo com muita vontade. E de certa forma, isso faz parte de mim, porque é o que eu vivo. Então, tenha isso no teu sangue.
faça com que aquilo que você está fazendo seja algo que corra nas tuas veias, para que aquilo seja verdade para quando você falar para alguém. Então entenda que, além de estudar, além de evoluir profissionalmente, de tentar ali, mesmo como estudante ainda, tentar evoluir a tua mente para outros patamares, seguir pessoas que você entende que o pensamento já está onde você quer chegar, entender o que essas pessoas fizeram para chegar lá, compreender tudo isso e ter esse pensamento de um resolvedor de problemas, isso já vai te colocar em outro nível. Entenda mais uma coisa, o mercado, ele é uma competição. Por mais que você tenha amigos no teu trabalho, e isso é muito legal, eu tenho vários amigos, inclusive, que me ajudam bastante, que me apoiam a fazer esse canal, a continuar com esse projeto. A gente é concorrente quando a gente entra num certo nível, porque o que acontece? Não estou falando de nível de senioridade, mas estou dizendo, por exemplo, tem uma vaga específica para uma coisa, e sei lá, a gente vai concorrer a essa vaga. Nós estamos na mesma situação, sem emprego, vamos dizer assim, querendo aquela vaga, nós vamos acabar competindo, concorrendo. Obviamente, né, que não necessariamente vai existir um problema por causa disso. Porém, entenda que o mercado é uma competição. Então, você que está iniciando, você tem uma competição um pouco maior, porque a quantidade de pessoas que sabem menos é muito maior do que a quantidade de pessoas que sabem mais. Então, consequentemente, a quantidade de iniciantes é maior. E aí, iniciantes, você vai ter de todo nível de iniciante, porque a gente fala, o profissional é trainee, estagiário, trainee, júnior, pleno, sênior, especialista, e aí vai entrando em outros patamares de gestão e tal. Entenda que dentro da senioridade júnior, você tem vários níveis de júnior. Vai ter o júnior que acabou de começar e ele já entende que é júnior. E aí eu entendo que o júnior, ele é um cara que já tenha uma certa experiência, que ele já passou por certos contextos. Então eu entendo que a pessoa que não sabe absolutamente nada é aquela pessoa que muitas vezes está na faculdade que vai pegar um estágio. E o júnior, ele não é o cara que não sabe nada. O júnior é o cara que já sabe algumas coisas, mas que ele ainda não consegue se virar sozinho. Uma coisa que é extremamente importante que eu aprendi com Clóvis de Barros Filho, não sei se você conhece, é sobre o brio. É sobre entender que você não tem que aceitar não saber certas coisas. Se para você tudo bem não saber ou não ter um certo conhecimento, ok, não tem problema. Cada um tem uma forma de pensar a respeito das coisas. Mas para mim, por exemplo, é horrível não saber certas coisas. Então, por exemplo, se tem um certo assunto que eu não tenho um conhecimento e eu simplesmente deixo passar, eu simplesmente não consigo nem dormir, porque a minha mente pede que eu aprenda aquilo, que eu tenha pelo menos uma vivência daquilo, que eu pratique, que eu dê uma estudada, uma lida, no mínimo, para tentar compreender aquilo que veio até mim. Então entenda que esse brio é importante para que você esteja num outro nível, para que você consiga competir. Como eu estava falando antes, níveis de júnior, você vai ter vários níveis, assim como níveis de pleno, níveis de sênior, você vai ter vários níveis, várias escadinhas dentro daquele nível que você está trabalhando, que vai ter pessoas diferentes. Então você vai ter pessoas que são júnior, que você vai dizer, mas esse cara já tem um conhecimento muito maior. Sim, porque ele já está à frente do que ele se propõe a fazer, que é justamente o pensamento que eu entendo como o mais correto possível. Então tenha esse brio, faça com que isso corra nas tuas veias de verdade, que isso realmente faça parte da tua vida. Então estude, seja resiliente. Muitas vezes você não vai conseguir ter uma resiliência porque você vai estar numa situação de sobrevivência real, que você precisa colocar o pão na mesa e que você vai trabalhar o dia inteiro. Muitas vezes você ainda estuda à noite, que horas eu vou estudar e tal, o que eu vou fazer, meu Deus, é muita coisa para fazer. Entenda que tudo que você fizer vai agregar para a tua vida, seja inclusive trabalhando em outras profissões, que eu posso contar alguns casos aqui do meu passado, de quando eu trabalhava fazendo coisas que eu odiava, mas o quanto isso me agregou para eu conseguir ser um cara que consegue se comunicar, uma pessoa que consegue lidar com outras pessoas, uma pessoa que não conseguia nem falar, que era extremamente tímido, como eu era tímido, e hoje eu consigo me comunicar. Estou aqui na frente de uma câmera falando pro nada, me comunicando com não sei quantas pessoas que vão assistir esse vídeo. Ou seja, eu tô me colocando a minha cara para fazer coisas que eu não teria coragem se eu não tivesse experimentado certas coisas, certas profissões e tal. Então, quando você estuda, pratica e se coloca no nível de fazer freelancer e procurar plataformas para você conseguir evoluir e tudo mais, entenda que isso tudo vai fazer com que você adquira uma envergadura, uma experiência. E pode não ser necessariamente algo relacionado à tua profissão, à profissão que você quer, mas pode ser algo que vai fazer com que você evolua, seja como pessoa, seja como profissional. E não importa, porque o profissional e o pessoal, eles meio que andam juntos. O pessoal tenta separar, mas na verdade não tem como. É tudo a mesma coisa. Você vai agir da forma que você pensa, você não vai agir de uma outra forma. Você não vai apartar
colocar o que você pensa do teu profissional. Você pode ali colocar uma máscara, vamos dizer assim, para você viver em sociedade, aí você tem que agir de certas formas, de certas maneiras e tal. Isso é natural, todo mundo acaba fazendo isso, seja onde for. Se você vai num fórum, você tem que se comportar de um jeito, tem que vestir certos tipos de roupa. Se você vai numa igreja, se você vai numa festa, cada lugar você tem uma forma de se comportar. Então entenda que no teu trabalho também vai ser isso. E sobre a questão de freelancer, é onde você vai conseguir ter um espectro muito maior de conhecimento, porque você vai pegar clientes que sabem o que querem, você vai pegar clientes que não sabem absolutamente nada e você vai ter que levantar requisitos do zero. Ou seja, tudo isso vai fazer com que você aprenda coisas que você não sabia antes. A lidar com pessoas, a fazer um networking, a muitas vezes aceitar cobrar mais barato para um trabalho que você sabe que é muito mais caro do que aquilo, mas porque você precisa sobreviver e precisa muito mais do que sobreviver da própria experiência que aquilo vai te dar. Então muitas vezes eu vejo as pessoas reclamando que o salário é muito baixo, esse salário dessa vaga, o pessoal tá sucateando o mercado. Beleza, tem muita gente sucateando mesmo, tem muita vaga realmente que, pelo amor de Deus. Só que assim, entenda que se aquilo der para você ir e você conseguir ser contratado, você pode conseguir experiência naquele lugar. E aí você vai dizer, mas eu queria um trabalho remoto, porque não sei o quê. Cara, você está começando, para de exigir, começa a agir, começa a fazer, começa a ir atrás do que você quer. Para você chegar no nível que você quer, onde você quer, com todo o modelo e contexto do que você gostaria e salário e etc e tal, entenda que você vai ter que fazer coisas que você não quer no começo. E isso é natural. Eu fiz muitas coisas que eu não queria e cobrei muito barato em muitos projetos para poder fechar e sobreviver e comprar o pão do dia, entende? Então, se você acha que esse conteúdo tem algum valor para você, que você conseguiu aprender alguma coisa, que isso realmente gerou uma certa expectativa dentro de você para você conseguir evoluir e ter um foco melhor nos estudos, ou até mesmo se você já estiver trabalhando, se você quiser mais conteúdo a respeito desse assunto, se inscreve no canal. Eu vejo muitas vezes as pessoas acessando o canal, muita gente já tem acessado o canal, principalmente no último vídeo que eu fiz do Eric Wendel, que ele é um cara que já tem bastante audiência e muita gente viu os vídeos, mas acabou não seguindo, não se inscreveu no canal. Eu sei que é chato ficar pedindo muitas vezes e tal, eu não gosto de fazer isso, sinceramente, mas eu percebo que a gente tem que pedir pro pessoal se inscrever. Eu mesmo, às vezes, estou assistindo um canal ou outro que eu gosto muito do conteúdo, daqui uns dias eu não vi mais, não encontro mais nem no histórico, perdi, não consigo mais encontrar. Então, se inscrever é bem importante, principalmente para quem está começando. O meu canal não é nem monetizado ainda, estou precisando de algumas pessoas para finalizar ali a questão de horas e de quantidade de inscritos. Então, te peço esse apoio. Se puder compartilhar com pessoas que, obviamente, queiram ver o conteúdo, não adianta também sair compartilhando aleatoriamente, né? Se você entender que esse vídeo tem algum valor para você, se você entender que tudo que eu falei aqui faz algum sentido, deixa aí nos comentários, fala o que você pensa a respeito desse assunto, se você concorda, discorda. Eu não tô aqui para falar o que é a verdade, eu tô aqui para falar o que eu penso. Se isso é discordante para você, coloca aí o teu comentário para eu ler, para eu ver também se isso faz sentido. Quem sabe eu mudo de ideia, tô sempre mudando de ideia, sempre absorvendo coisas novas e tentando compreender o mundo de formas diferentes também, porque não adianta você ficar só bitolado na tua forma de pensar. Então tente, além de compreender o que eu tô falando aqui de uma forma suave, tentar entender tudo que eu falei, tentando fazer com que você evolua de alguma forma. A partir do momento que eu tô aqui falando, eu também tô aprendendo coisas, porque a mente tá ali trabalhando e tentando procurar as melhores palavras para colocar para falar a respeito daquele assunto, né, desse assunto especificamente. Ao mesmo tempo, você também tá conseguindo adquirir um certo conhecimento que muitas vezes você pode não ter, ou você que já tem um conhecimento absurdo sobre esse assunto pode discordar totalmente de mim, ou quem também não tem, quiser discordar, pode discordar. A gente pode analisar, verificar, bom, realmente meu pensamento a respeito disso não deveria ser assim, deixa eu repensar isso e aquilo. Estou aberto a qualquer tipo de comentário que você queira colocar aí. Seja educado, seja gentil com as pessoas e é isso. Aprenda pelo menos uma coisa nova todos os dias.